dia, meu nome é Yasmin e o meu trabalho gira em torno da mitologia egípcia. Vamos começar? Então tá bom. A crença religiosa. Bom, todos nós sabemos que o Egito era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses e isso influenciava bastante no seu cotidiano, até porque eles tinham uma desculpa, né, entre aspas, que tudo acontecia porque tal Deus quis, como a enchente do Rio Nilo, as ventanias e etc. Eles tinham mais ou menos 2.000 deuses e deusas existentes no panteão, e panteão significa o conjunto de deuses e deusas adorada pelo Egito. Basicamente isso. Vamos lá. O princípio. Bom, todos sabem que a mitologia é algo incerto, pois há muitas variantes, e nesse slide eu venho trazendo uma das linhagens da árvore genealógica dos deuses do Egito. Bom, no começo vemos o Hathor, que procriou, né? Diz a mitologia que ele ejaculou no rio e assim deu a vida a Tefnut e a Shun. Shun e Tefnut se apaixonaram. Hathor, Tefnut e Shun foram a primeira trindade do Egito Antigo. Então, é basicamente isso. Tefnut e Shun se apaixonaram e tiveram como filhos, o Geb, perdão se minha pronúncia estiver errada, e Anut. Esses dois deuses também se apaixonaram e tiveram os quatro famosos deuses. Mais famosos, perdão, que foram Sete, Néftis, Osíris e Ísis. Ísis e Osíris tiveram um filho, que foi o Horus, e Osíris e Néftis também tiveram filhos, um filho que foi o Anubis. Eu gostaria de comentar que tem um deus que se chama Thoth. Desculpa se minha pronúncia estiver errada mais uma vez. Eu não quis colocar ele porque em algumas lendas, né, diz que ele aparece como filho de Ra, mas também ele aparece como filho de Geb-Nut e também ele aparece como filho de Sete. Então eu quis deixar pra lá. Então é basicamente isso. Esse foi um pouquinho da árvore genealógica deles, um galinho no caso, né? Eu também vou explicar os 11 deuses egípcios, né? Que começando por Ra. O nome dele inteiro é Hathor, mas ele é mais conhecido como Ra e ele foi venerado, pois ele foi responsável pela criação do mundo e representava o Sol. Era o principal deus dentre os deuses egípcios. Os antigos, né, eles acreditavam que o faraó era sua reencarnação. O segundo deus é o Sete, o deus do caos, da guerra e da escuridão, e na mitologia diz que ele matou seu próprio irmão para obter a supremacia do Egito, né, no caso, mas acabou perdendo para seu sobrinho Horus. Ísis. Ísis era considerada a deusa era cuidadora e piedosa. Era irmã e esposa de Osíris, e na mitologia diz que o rio Nilo foi criado devido às suas lágrimas quando o Osíris morreu pela mão de Sete. Osíris, né, o próximo deus, ele era considerado descendente direto de Ra. Ele era o filho mais velho, sabe, do casal Geb-Nut, e ele foi o primeiro faraó do Egito. Ele governou, né, um governo mundano. Ele governou o mundo inferior. E depois, né, diz na mitologia que
Depois que ele morreu pelas mãos de Sete, Osíris acabou se tornando o Deus Supremo e o juiz do mundo dos mortos. O próximo deus é a Neftis. Perdão se minha pronúncia estiver errada. Ela foi a deusa, essa deusa, né, era irmã de Sete e de Osíris e ao mesmo tempo era esposa. Quando Sete tirou a vida de Osíris, ela se separou dele e se juntou ao luto com a Ísis. Por causa disso, né, dessa ocasião, Neftis passou a ser associada ao culto dos mortos e não é raro ver ela representada ao lado de sarcófagos. O próximo deus é o Horus, né, o filho de Osíris e de Ísis. Ele é representado com a cabeça de falcão. Ele era considerado protetor dos faraós e das famílias. E conta a mitologia, né, que quando ele perdeu o pai, ele entrou em uma luta contra seu tio Sete pelo trono principal entre os deuses do Egito. O próximo deus é o Shun. O deus Shun é um integrante de uma família composta por 4 pessoas. Ele é filho de Atum, do Ra, no caso, o deus criador do mundo, marido de Tefnut e pai de Gebnut. Os deuses egípcios, ele é o deus que separou a terra e o céu, por ordem de seu pai Ra, porque diz a mitologia, né, que Ra se enfureceu com a relação de Nut e Geb e mandou separar, criando assim a terra e o céu. O próximo é a Tefnut. Ela é representada com a cabeça de uma leoa e a deusa era uma das filhas de Ra e refletia aspecto destrutivo do sol. E segundo a mitologia, ela teria sido enviada pelos deuses da criação para punir os humanos que passavam a adorar outros deuses. O próximo é Geb. É um deus egípcio da terra, sendo considerado também deus da morte, pois acreditavam que ele aprisionava espíritos maus para que não pudessem ir ao céu. Ou seja, ele barrava quem não tinha uma alma pura de ir para o céu. O próximo é Anubis. Ele é fruto da união de Osíris e de Neftis e ele costumava ser representado com a cabeça de chacal. Ele criou a primeira múmia ao preparar o corpo do pai assassinado. E, aliás, ele garantiu a ele, a partir de então, um papel relevante na passagem das almas para o mundo dos mortos. A próxima deusa é a deusa da noite e da criação, a deusa Nut, que também poderia, né, auxiliá-lo através dos seus sonhos. Ela tem um elemento que é bastante associado a ela, que é a água, pois esse componente, né, ele simboliza o útero e geralmente também está conectado às emoções femininas. Então é isso. Esses foram os 11 deuses que eu só queria dar uma passadinha por cima. Suas representações. Bom, os deuses, né, do panteão, eles tinham 3 representações, começando pela antropomórfica, que é a forma humana, que aqui vemos o Osíris e a Ísis em sua forma humana. A forma zoomórfica, que é a forma animal. Aqui vemos a Bastet, que é também uma deusa que eu não citei, mas ela é a deusa da inveja, se eu não me engano, e Anubis. Aqui é a antropozoomórfica, que é a forma animal e humana ao mesmo tempo. E aqui vemos Thoth, a quem eu citei, e Horus. Bom, vamos para o quiz. Quantos deuses existem na mitologia egípcia? Como eu citei, existem 2.000 deuses.
Os egípcios eram monoteístas, politeístas ou ateus? Eu acredito que eles eram politeístas, viu? E é basicamente isso. Ah, eu tenho que apresentar o vídeo. 1 minuto. E aqui tá o vídeo de 30 segundos sobre a minha pandemia. Bom, em relação à minha quarentena, eu diria que ela está sendo relativamente boa. Até porque eu já fiz bastante amigos nela e tô tentando me organizar melhor. Já fiz bastante idiotice também, como cortar meu próprio cabelo ou tacar fogo na cozinha da minha mãe. Ela tá sendo bastante agradável, por mais das dificuldades que eu tenha, como barulho externo ou outro tipo de coisa. É isso. E é basicamente isso. Obrigada por assistirem até aqui. Um beijo.